Prestem atenção nesse corte envolvendo o argumento do ocultamento divino e eu já retorno. O que acha sobre o argumento do ocultamento divino? Bom, eu refutei o argumento do ocultamento divino, porque de fato é muito simples refutá-lo se você é católico. É porque qual que é a ideia do ocultamento divino? A ideia é que, sendo Deus omnibenevolente, não seria possível que existissem num mundo criado por esse Deus ateus não resistentes, né? Descrentes não resistentes, ou seja, pessoas que não creem em Deus, mas não têm resistência para crer em Deus. Porque, segundo esse argumento, sendo Deus omnibenevolente, ele necessariamente deveria fazer com que ateus não resistentes se transformassem em teístas. Mas esse argumento tem uma série de fraquezas. Primeiro, muitos vão dizer, eu sou um ateu não resistente. Como que você sabe disso? Como você define resistência? Veja que é uma coisa muito subjetiva você conseguir determinar o que é não resistência. É algo que exige toda uma sutileza psicológica que muitos ateus naturalistas bobinhos de internet não têm. Quem tem uma noção de complexidade psicológica, sei lá, Dostoiévski. E mesmo nós que estudamos literatura, nós que entendemos um pouco de psicologia, a gente pode ter mais complexidade psicológica do que a média das pessoas. Mas a gente não tem a complexidade psicológica de um Dostoiévski. A gente não tem a sutileza de percepção de um santo, dos próprios movimentos de resistência perante Deus. Se você usar um conceito mais sutil de resistência a Deus, você vai perceber que inclusive crentes têm resistência a Deus. Certo. Aqui o Victor Ellis, ele foca num aspecto, numa nuance específica do argumento, que é a questão do mérito que envolve a descrença não resistente. Ou seja, a presença de descrença estabelecida psicologicamente de uma maneira não resistente. Portanto, estamos falando aqui de uma descrença genuína, ou seja, o indivíduo avaliou os pressupostos que envolvem aquela crença, ele avaliou os argumentos, ele fez uma avaliação lógica, ou simplesmente ele está imerso numa cultura que desconsidera aqueles pressupostos porque se vincula a outras crenças religiosas, por exemplo. Então, o mérito da discussão é a descrença não resistente, essa descrença genuína de alguém que não está resistindo a crer, mas descrer simplesmente porque não consegue crer. Mas o fato é que eu posso apresentar 3 elementos que depõem a favor da descrença não resistente. E você não precisa ser um Dostoiévski, como ele falou, porque não é porque você é Dostoiévski que você está plenamente embasado para falar sobre descrença não resistente. É um assunto que tem considerações mais amplas, de caráter epistemológico, antropológico e etc. Por exemplo, 3 aspectos que eu posso utilizar para embasar a ideia de que há sim descrença não resistente. O primeiro se lastreia na ideia de involuntarianismo doxástico. Nós não escolhemos crer ou crer do modo como cremos, ou seja, nós não temos a plena capacidade de escolher se vamos crer ou não numa ideia, numa proposição, num argumento, e nem da intensidade dessas crenças, ou seja, existem níveis de convicção e às vezes nós estamos bastante convictos e às vezes menos convictos e não temos poder acerca da intensidade delas. O segundo ponto eu poderia chamar de limite epistêmico ali, As nossas faculdades cognitivas possuem limites de apreensão da realidade, os processos de justificação, a gente não está plenamente justificado sobre tudo, e às vezes a gente acha que se encontra justificado, mas existe uma diferença entre crer que está justificado e de fato estar justificado, porque as nossas crenças estão lastreadas em elementos que não estão ali dados para a nossa escolha. O problema mesmo da justificação, Ou seja, quando avaliamos o conteúdo de uma visão de mundo, as suas proposições, as 5 vias, por exemplo, de Aquino, muitas vezes a gente se vê diante de um cenário argumentativo ali que não comunica exatamente ali o mesmo tipo de convicção que comunica para outro. Por quê? Porque cada pessoa, quando vai avaliar um argumento, possui já pressupostos de fundo, crenças de fundo, conhecimentos distintos que levam a caminhos diferentes. E mesmo quando o indivíduo consente com aquele argumento, verifica ali que não há problemas lógicos e, enfim, que as premissas estão bem embasadas em fatos e etc. Mesmo assim, ela reserva a si uma cautela cética, porque ainda que ela seja diante de um argumento que ela aprecie como verdadeiro e válido em todos os aspectos, ainda assim ela sabe, por experiência, por muita bagagem filosófica, por exemplo,
que aquilo não é toda a história, aquele argumento ainda pode ter deixado de fora algumas nuances. E isso leva ele para um cenário de cautela cética, de suspensão de juízo, de imaginar, ainda que esse argumento me pareça bom, eu não posso ter certeza. Portanto, eu não consigo ter uma crença plena ainda nesse argumento. Então, é uma questão epistêmica. O terceiro ponto é a evidência global da diversidade e até mesmo discordância religiosa aí de vários âmbitos de cultura, né? Não necessariamente você nasceu numa cultura que endosse os mesmos pressupostos que vão te levar a crer de maneira fácil num aspecto da cristologia ou mesmo na divindade da cultura judaico-cristã. Às vezes você já está mergulhado em outros pressupostos culturais e de crenças que mesmo que você leia ali ou esteja diante de um missionário, por exemplo, que lhe pregue a palavra do cristianismo, não é ali meia hora de conversa, por exemplo, que vai te persuadir a abandonar toda uma história de crenças vinculadas a uma outra cultura religiosa. Então essa questão cultural é muito forte também. Então eu espero aqui ter sumarizado aqui alguns elementos que embasam sim a ideia de que há sim essa noção, né, de descrença não resistente.